Então, em diversas doenças, por exemplo, nós temos, né, na base da sua fisiopatologia, o excesso da neurotransmissão glutamatérgica. Então, em fibromialgia, em Alzheimer, em depressão, em ansiedade, em TDAH, em Parkinson, esquizofrenia, em enxaqueca, essas, né, esses diagnósticos, eles estão associados, sim, com o aumento da neurotransmissão de glutamato. E esse excesso de glutamato justamente contribui para a neurodegeneração associada a essas doenças. Então, a gente sabe que no Alzheimer, né, os neurônios, eles vão perdendo função, vão se desconectando, os neurônios vão perdendo contato e vão morrendo. Por quê? Porque o Alzheimer, né, aquela presença da placa amiloide lá dentro do cérebro, provoca uma série de alterações que aumenta os níveis de glutamato no cérebro. E aí, o que acontece? Muito glutamato, entra muito cálcio, vai entrando cálcio em excesso nos neurônios, e os neurônios vão se desconectando. E aí eu tenho uma grande contribuição para alteração de memória, né, para alteração cognitiva, para alteração de humor, que um paciente com Alzheimer tem. Ou mesmo na depressão. A depressão é fator de risco para demência, porque na base da depressão também existe aumento da neurotransmissão de glutamato. E eu vou ter muito glutamato, entrada excessiva de cálcio no neurônio, as sinapses elas vão sendo engolidas e eu tenho um problema cognitivo. Na enxaqueca também. Então, existem neurônios de uma região específica do cérebro, um circuito chamado sistema trigeminal. Então, são neurônios específicos no meu cérebro que recebem glutamato demais. E muito glutamato liga esses neurônios a ponto de você ter dor. Então, esses neurônios específicos, quando eles recebem glutamato e entram em atividade, eles provocam dor. Então, esse aumento do glutamato, ele também vai lesionar os neurônios e promover, né, essa redução das terminações sinápticas e a perda da comunicação entre os neurônios. Por isso que uma pessoa com enxaqueca também tem, sim, risco de alterações cognitivas, porque é muito glutamato danificando as sinapses na fisiopatologia dessa doença, tá certo? E aí a gente tem uma série de coisas, né, uma série de situações que estão associadas a glutamato. E o excesso de glutamato vai comprometer a comunicação entre os neurônios, porque ele vai fazer entrar cálcio em excesso e a sinapse vai engolir. Isso é muito sério. Porque a pessoa tem lá fibromialgia, depressão, enxaqueca por 10, 15, 20 anos, 30, e em um belo momento ela começa a reclamar de perda de alteração cognitiva. E isso é uma verdade, não é é da minha cabeça. Não, porque o cérebro sofreu tanto com o excesso de glutamato que os neurônios foram perdendo a comunicação. E lembrem que a redução da neuroplasticidade, que é justamente, né, está associada a essa redução da comunicação entre os neurônios, ela é algo que marca o envelhecimento do cérebro e a gente acelera isso dependendo de como a bioquímica do cérebro está. E tem gente que não tem nenhum diagnóstico e tem muito glutamato no cérebro, sim. E está se achando, eu não tenho nada, eu sou ótimo, mas está lá engolindo as sinapses, porque permite que tenha muito glutamato no cérebro. Que pessoa é essa? Uma pessoa que tem uma inflamação, obesidade, doenças autoimunes, alergias alimentares que não são tratadas, leaky gut, estresse crônico, não interessa o motivo. Você está inflamado? Pois você fique sabendo que vai haver engolimento da sua sinapse, sim. Porque aonde quer que a inflamação esteja, então aqui eu tenho o quê? A barreira hematoencefálica, o sangue, um capilar chegando ao cérebro. Aqui eu tenho um astrócito, que é uma célula que faz a ponte entre o neurônio e o vaso sanguíneo. E aqui eu tenho uma micróglia, que é o macrófago do cérebro. E aqui eu tenho a sinapse, ó, o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico, beleza? Então, eu tenho aqui, ó, lá no meu sangue, eu tenho um linfócito, um macrófago em guerra. Esse corpo é inflamado. O meu sistema imune está ativado, produzindo toxinas inflamatórias, moléculas de adesão, radicais livres. E por mais que essa inflamação seja no seu joelho, no seu cotovelo, no seu fígado, no seu intestino, ela é comunicada ao cérebro. Porque as toxinas inflamatórias, as moléculas produzidas pelo sistema imune periférico, atravessa a barreira hematoencefálica. E o que é que a micróglia é? É o macrófago do cérebro.
Ela olha para as primas dela lá e fala, prima, por que tu tá aí na guerra? Ah, é porque tem um leaky gut, porque é obeso, porque é estressado. Ah, já que tu é minha prima, a gente é da família, eu vou entrar em guerra também. Então, a micróglia, que é o macrófago do cérebro, ela também entra em atividade, porque os outros macrófagos estão em atividade e eles entram na vibe, são todas as amigas, elas entram na vibe. E o que que uma micróglia ativada faz? Ela lasca com tudo. Principalmente, é claro que quando é um processo agudo é extremamente importante, mas imagine uma inflamação crônica, essa micróglia ativada cronicamente. A micróglia, ela também produz radicais livres, ela também produz toxinas inflamatórias. E ela faz uma coisa muito séria no processo inflamatório, que é captar o triptofano para ela. Então, de quebra, você já tem menos produção de serotonina no neurônio, porque a micróglia pega o triptofano, o neurônio não. Então, serotonina já caiu, isso já me gera uma repercussão. E o astrócito, ele entra em atividade também, já que a vizinha dele está na guerra, ele fala, vou na guerra contigo. E o astrócito, ele tem um papel muito importante, que é o de remover o glutamato da fenda sináptica. E aí vocês já entenderam o que eu estou querendo dizer. Inflamou, ativou o micróglia, ativou o astrócito, não vai haver a remoção do glutamato na fenda sináptica, sobrou glutamato na fenda sináptica, quem o glutamato faz? Entra cálcio no neurônio. Lá vai a perna desse aqui ser picotada, cortada. Olha aqui, ó, excitotoxicidade. A entrada excessiva de cálcio é tóxica. Ela danifica, ela engole aquela perninha. E sim, pode até fazer o neurônio inteiro morrer, não só engolir uma das perninhas, das trocentas mil perninhas que ele tem, mas pode matar o próprio neurônio, fazendo tanto um processo de redução da neuroplasticidade, quanto de neurodegeneração. O neurônio morre por conta dessa entrada excessiva de cálcio. E aí, como é que o cérebro funciona? Com o neurônio capenga ou o neurônio que morreu? Não tem neurônio que recebe mais nada. E aí, isso aqui é o nosso dia a dia. Isso aqui é a pessoa inflamada crônica que ainda a literatura ou o Instagram imbecil, ai, não coma glúten que inflama. Vão, tem muita coisa pior. Você só vai ter inflamação no cérebro com glúten se você for alérgico a glúten. Mas o glúten não tem essa capacidade sozinho, vamos aqui lascar com tudo, não. A não ser que ele provoque o processo inflamatório em você. Então, é a inflamação desencadeada por ele que danifica o cérebro. E essa inflamação pode ser desencadeada, por exemplo, eu tenho um paciente que tem alergia à maçã. E aí, os níveis, né, os marcadores de inflamação do organismo dele são elevados. E ele tem TDAH. Imagine, eu quero aqui melhorar a produção e a recepção da dopamina no cérebro dele para ajudar com o TDAH, mas o que está acontecendo é as perninhas, os neurônios que recebem a dopamina estão sendo engolidas. Por quê? Porque ele tem alergia à maçã e ele continua comendo a maçã e no exame de sangue dele mostra eosinófilos altíssimos. Então, você tem sinais, sintomas e marcadores de inflamação nesse organismo. E aí, a gente não pode desassociar isso do cérebro, porque o cérebro dele está em perigo, sim. E aí não é a culpa do glúten ou do leite ou do sei lá do quê, é a culpa do alimento ao qual você reage, seja ele qual for, tá? Aí essa coisa do eixo intestino-cérebro. Olha como é importante, porque se você tem um leaky gut e você tem a passagem de moléculas erradas ou de bactérias para a sua corrente sanguínea, porque o intestino perdeu a capacidade de filtrar quem entra no sangue, você gera um processo de inflamação no organismo e de neuroinflamação por conta do seu leaky gut. E olha o cérebro como ele está em perigo, porque você vai ter a inflamação aqui por conta da entrada no sangue de coisas que deveriam ir embora lá no seu corpo. E aí o intestino como sendo um dos grandes gatilhos para o processo de envelhecimento do cérebro, porque existe aqui essa neuroinflamação associada ao leaky gut. Ou seja, a pessoa está lá inundada de glutamato na fenda sináptica sem que ela saiba. E esse excesso de glutamato vai engolir a sinapse, sim, e vai comprometer a saúde cognitiva, a saúde mental, a saúde emocional desse paciente. Por quê? Eu posso ter, né, as sinapses que vão sendo engolidas, elas podem ser sinapses
de dopamina, vai atrapalhar o foco, a atenção, podem ser sinapses de serotonina, atrapalhando o seu humor, a sua percepção de estresse, e aí o estrago vai bater em algum lugar, podem ser sinapses de acetilcolina, que aí prejudica a sua memória. Isso tudo, não tem, ele mira, ele destroça onde ele quiser, cada cérebro vai ter, né, enfim, inúmeras possibilidades de redução de neuroplasticidade. Tanto é que, olha só, as teorias da depressão, né? Olha aqui, teoria imunológica. A inflamação sendo o gatilho para a redução da serotonina, porque o neurônio não vai receber o triptofano, e aumento do glutamato, porque o astrócito em atividade, por conta da inflamação, não remove o glutamato da fenda sináptica e você vai ter excesso de neurotransmissão glutamatérgica. Então, esse desequilíbrio está associado, inclusive, à depressão. E por que é que o paciente com depressão tem maior risco de demência? Né? Não só por isso, mas esse problema com a neuroplasticidade é um deles com toda certeza. Ou, por exemplo, no Alzheimer, né? O Alzheimer, o tratamento é o tratamento mais injusto que eu já vi na minha vida e eu fico indignada. Então, vamos dizer que o neurônio aqui de cima é o que produziu a acetilcolina, e esse aqui é o que recebeu. Então, tá lá o neurônio esperando a acetilcolina para quê? Para poder você ter memória. Então, a acetilcolina precisa estar lá nas suas sinapses, os neurônios precisam receber a acetilcolina para que você armazene as informações. E o que que a gente tem aqui? Tem uma pessoa com Alzheimer. Ó, essas bolinhas trequinha aqui vermelha é o quê? É a proteína amiloide, típica do cérebro com Alzheimer. E a presença da proteína amiloide, é óbvio, a micróglia, que é o macrófago do cérebro, que é a célula de defesa, ela vai tentar engolir a proteína amiloide para tirar de lá. E o astrócito, que é aquela célula que faz a ponte entre o neurônio e o vaso sanguíneo, lembra que o astrócito é esse aqui, tá? Esse aqui está sendo representado aqui, ó. O astrócito, ele também tem o papel, pô, vamos retirar essa proteína amiloide daqui, que essa proteína amiloide é ruim. Então, o astrócito, ele vai se preocupar com tirar a proteína amiloide. E ele não vai conseguir fazer o que é fundamental para o trabalho dele, que é o quê? Remover o glutamato da fenda sináptica. Essas bolinhas azuis são o quê? São o glutamato, que está acumulado porque o astrócito está preocupado com outra coisa. E, né, remover a proteína amiloide de lá. E isso faz com que haja excesso de glutamato na fenda sináptica. E lá vai, ó, entra cálcio, o neurônio morre, a sinapse é engolida. Então, muito do processo de neurodegeneração associada ao Alzheimer é o excesso do glutamato, que permite a entrada de cálcio em excesso e a morte do neurônio e a redução da sinapse. E adianta eu simplesmente usar um medicamento que inibe a degradação da acetilcolina? Não adianta, porque esse neurônio aqui de cima está sendo bombardeado e já não consegue mais produzir acetilcolina, porque a proteína amiloide não deixa ele trabalhar, e o neurônio que recebe nem vivo tá, porque o cálcio em excesso matou ele. Então, de que adianta eu inibir a degradação da acetilcolina, se nem acetilcolina está sendo produzida, e se for produzida, quem recebe nem perna mais tem. E aí você tem um paciente que toma um inibidor de colinesterase, um Exelon, e diz, ah, não percebo nada, porque não consegue sozinho aumentar a acetilcolina. Imagina se a gente preservasse a vida desse neurônio, se a gente tivesse alguma coisa capaz de reduzir a entrada de cálcio. Nossa, Daniela, isso seria incrível. Isso seria uma medida neuroprotetora extremamente importante. E é isso que a gente faz. A gente modula a entrada de cálcio em excesso nos neurônios, protegendo essa sinapse. Vocês querem saber outra situação em que há excesso de glutamato na fenda sináptica? Quando você come alimentos que elevam a sua glicemia. Quando a sua glicemia sobe demais, o astrócito, ele transforma a glicose em glutamato e joga glutamato. E aí você tem um aumento da neurotransmissão de glutamato, porque você é carbofóbico, quer dizer, carbolândico, você adora carboidrato, você come carboidrato em excesso, ou tem resistência à insulina, não tem um bom controle glicêmico, saiba que seu cérebro está em perigo. Porque com essa glicose excessiva que chega no seu cérebro, ela parte a convertida a glutamato. E o glutamato faz entrar cálcio,
bufo, engole a sua sinapse. E aí imagine você a quantidade de sinapses já matou na sua vida. A quantidade de neurônios que você conseguiu prejudicar a conexão, porque você não cuidou disso, porque você permitiu que muito glutamato estivesse no seu cérebro, danificando esses neurônios, tá? Outra coisa que acentua a entrada de cálcio nos neurônios, o estresse oxidativo. Quando você tem muito radical livre, essa portinha por onde entra o cálcio também fica mais suscetível de deixar o cálcio passar. Então, o estresse oxidativo também pode permitir, né, um dano sináptico, porque pode aumentar a entrada de cálcio nos neurônios. Ou seja, o nosso cérebro está ameaçado o tempo inteiro. Não tem, eu não tenho um diagnóstico, então eu estou zerada. Tá, que ilusão que é a sua. Não faz sua parte, não, para ver se os neurônios vai durar a BA. Não vai. Não vai ir. E o anti-aging cerebral, ele envolve isso. Envolve a gente não deixar que haja muito glutamato na fenda sináptica e envolve não deixar que um montão de cálcio entre no neurônio. E aqui, ó, por exemplo, a dopamina, né? A dopamina aqui na área tegmental ventral, eu tenho os neurônios que produzem a dopamina. E essa dopamina é produzida aqui, e ela é liberada em diversas regiões do meu cérebro, inclusive no córtex pré-frontal, aonde ela me mantém atenta, focada, ou mesmo aqui no núcleo accumbens, aonde a dopamina me dá aquela sensação de recompensa, aquele prazer, o que me motiva a fazer alguma coisa. Então, uma pessoa com TDAH, por exemplo, é justamente uma pessoa que tem essa redução da atividade da dopamina. Ou porque essa dopamina não está sendo produzida bem aqui, ou porque os neurônios que produzem a dopamina não têm muita perna. A neuroplasticidade é prejudicada. A comunicação entre quem produz e quem recebe foi prejudicada. Problemas na neuroplasticidade. Isso também é fisiopatologia do TDAH. E a gente precisa fazer de tudo para esses neurônios conversarem. Agora, imagina, eu já tenho uma neuroplasticidade prejudicada, e aí você tem um estilo de vida, você tem TDAH, você come açúcar, 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 glicose, glicose, glutamato, glutamato. Você vai engolindo mais aí nas pernas do seu neurônio. Aí é que você prejudica a sua neuroplasticidade. Só que a pessoa que tem TDAH, ela não é orientada quanto ao que ela tem que comer. A criança com TDAH, o que ela come no café da manhã e no lanche da escola? É só para prejudicar a neuroplasticidade dela. Qual é a proteção dos neurônios que essa pessoa tem? Ou então, é uma criança com desbiose, não come fibra, tem leaky gut, glutamato elevado no cérebro, eu corto as pernas do neurônio. E o ideal era que eu tivesse criando perna, porque eu consigo fabricar perna nova. Mas, se eu mais destruo do que fabrico, como é que eu vou reverter? E essa talvez seja a grande diferença entre uma criança que tem TDAH de um adulto que já não tem mais. Essa idade é a idade de cuidar, é a idade de favorecer a neuroplasticidade. É a idade daqueles neurônios que estão sem perna, sem cabelo, chame do que quiser. Meu filho, vamos aqui botar uns cabelos, umas pernas, vamos criar umas pernas para receber essa dopamina, vamos comunicar melhor, vamos fortalecer essa neuroplasticidade, porque esse adulto não vai ter mais TDAH. O cérebro dele conseguiu ser estimulado, protegido, compensar e a dopamina, bufo, vamos embora. E me desespera ver o que as crianças e adolescentes hoje, né, como elas são conduzidas. Elas são conduzidas com uma Ritalina, com Concerta, com metilfenidato, que simplesmente inibe a recaptação da dopamina. Beleza, vai ter mais dopamina chegando aqui, mas tem perna para receber? Quantas pernas foram engolidas pela inflamação, pelo estresse oxidativo, pela hiperglicemia, pela falta de nutrientes para produzir uma perna? Porque para produzir uma perna, vai ômega 3, complexo B, fosfatidilcolina, fosfatidilcerina, vai antioxidante. Como que vai produzir uma perna se come tudo errado? Aí eu sou a rança, eu sou a chata. Sou. Porque tem como a gente fazer algo, só que eu não, né? Parece que o mundo não acordou ainda. Não tem evidência, não tem. Faça lá para você ver. Só que isso aqui não é neuronutrição de massa, é individualizada. Não é dar tudo igual para todo mundo, é entender o que está comprometendo a neuroplasticidade daquele paciente. E você, cara, você mira, cara, não tem erro. Não tem erro. Eu sou revoltada. Não tem erro. Bota aqui na minha mão para ver se eu não resolvo. Mas resolvo.
Esse aí eu nem fico nervosa, tá?